Olá, hoje vamos falar um pouquinho de cada coisa que nós aprendemos nesse curso de estrutura da matéria. E para fazer isso, nós tomamos um tópico extremamente interessante, que é falar um pouco da natureza que está ao nosso redor. Falar um pouco da formação desta natureza. E falar dessa formação em termos das grandezas que nós aprendemos. Eu só queria recordar que nós aprendemos no nosso curso a constituição da matéria e aprendemos uma coisa muito importante, que é o conceito de temperatura. E hoje nós vamos usar bastante esse conceito de temperatura e vamos aprender um pouco como que a natureza existe, coexiste ou já existiu nos seus extremos de temperatura. Porque temperatura, como nós vimos, é uma grandeza macroscópica de extremo valor para a gente quantificar certas energias que nós temos nos sistemas físicos. Então, o título de hoje que nós vamos ver é a matéria nos extremos de temperatura, tá certo? E para começar a falar nisso, eu gostaria de lembrar um pouquinho vocês do conceito de temperatura. Nós vimos nas nossas aulas que temperatura é uma medida feita através de aparelhos que têm propriedades que são sensíveis à quantidade de energia que recebem. Por exemplo, o volume de mercúrio numa coluna, ou o tamanho de uma barra metálica, ou a pressão de um gás. Não é? E é interessante que quando se estudou a pressão dos gases, logo de cara se viu, e nós vimos também nas nossas aulas, que era possível relacionar a pressão de um gás, não é, com a sua temperatura. Nós vimos uma lei que diz que a pressão vezes o volume é praticamente o número de partículas vezes uma constante vezes a temperatura. Tá certo? E essa lei, na verdade, ela mostra que medir pressão através de qualquer dispositivo capaz de medir pressão permite que a gente meça a temperatura. E o que o Lord Kelvin fez, isso eu já falei para vocês, foi pegar, medir a pressão como função da temperatura que ele podia e extrapolou para zero, onde ele viu que existia lá, em menos 273 graus Celsius, a ausência completa de pressão e, portanto, essa temperatura foi chamada de zero absoluto ou zero na escala Kelvin, que é a escala que nós usamos aqui, tá certo? Então, quando a gente chegar lá, na temperatura zero, o que nós temos? Nós temos, na verdade, uma pressão muito baixa para, né, a definição do zero absoluto, porque muita gente deve pensar, pô, mas como que o Kelvin definiu isso, né, que tinha um zero, que era menos... Não, ele pegou, extrapolou e falou, olha, aqui deve ser. Daí ele criou uma escala que fosse linear com a pressão dessa maneira. Tá certo? Ele analisou aonde a pressão seria zero e verificou, olhando os pontos, que esse seria lá em menos 273 graus Celsius. Então, normalmente a gente gosta de expressar essa escala em graus Kelvin. E se a gente fizer isso, a nossa escala, na verdade eu vou colocar aqui embaixo uma escala que seria a escala de temperatura Kelvin. Aí, na verdade, o que acontece? Nessa escala, a pressão de um gás começa a zero na origem, né? Quando eu expresso na escala de temperatura Kelvin. Mas nós vimos, ao longo de nossas aulas, que a temperatura tem tudo a ver com a quantidade de energia mecânica que está depositada, que está acumulada num sistema físico. Bom, vamos então evoluir um pouquinho. Eu queria lembrar para vocês uma coisa que agora eu tenho que misturar um pouquinho a ótica com a estrutura da matéria. A gente faz muita confusão do que é radiação, o que é calor, o que é temperatura. Deixa eu explicar para vocês, através desse slide, um exemplo simples, para que você entenda o que é calor e o que é, de fato,
radiação. Então agora eu quero explicar através desse slide um pouquinho dessa diferença. A radiação eletromagnética é aquilo que a gente aprendeu no curso de ótica. Elas são ondas eletromagnéticas. Ela não é calor, ela é radiação eletromagnética, tá certo? Radiação eletromagnética é luz, por exemplo, é uma radiação eletromagnética. Ou qualquer tipo de luz, desde o raio-x, raios gamas até ondas de rádio, tudo isso é radiação eletromagnética. Isso aí são campos elétricos e magnéticos, não são, isso ainda não constitui calor. Isso é uma energia, né, que pode ser depositada na matéria, mas não é ainda calor, não é ainda temperatura. Quando a radiação interage com a matéria, e a matéria é feita de átomos e moléculas e tudo isso, sendo a radiação campos eletromagnéticos que gostam enormemente de cargas, né, campos elétricos e magnéticos interagem com cargas de uma forma muito interessante, muito intensa. Então, o que acontece quando a radiação, né, interage com a matéria? Ela vai ali e transmite força, movimento, não é, para a matéria. E esse movimento, sim, acaba sendo calor, acaba sendo representado pela temperatura a nível macroscópico. Então, a energia mecânica que é acumulada na matéria, quando ela interage com a radiação eletromagnética, e isso acontece exatamente pelo fato da energia eletromagnética ser constituídas de campos elétricos e magnéticos que, de fato, interagem preferencialmente com cargas, né? E essa interação, então, cria movimento, cria energia acumulada no sistema, e essa energia, sim, essa é o calor, e dependendo da quantidade de energia que está acumulada na matéria, ela vai ter uma temperatura diferente. Então a temperatura a gente utiliza para saber o grau de energia acumulado na matéria e muito provavelmente na forma de energia mecânica, na forma de movimento. Esse é o conceito que nós aprendemos. Esse é o conceito que é importante, não é? E a temperatura nada mais é do que uma quantidade macroscópica que nós medimos para associar com a energia. E nós vimos isso muito bem para os gases, né? Nós aprendemos nos gases que essa temperatura estava relacionada com o movimento das partículas, como você está vendo aí. As partículas aí nessa nossa simulação, devido a esse movimento, elas têm uma temperatura. E se eu aumentar a temperatura, esse movimento vai aumentar de forma considerável. Então, para quantificar essa energia, que aí no caso das partículas de um gás, nós falamos na energia cinética dessas partículas, para quantificar essa energia, nós criamos o conceito de temperatura. Muito bem, e esse conceito, na verdade, para o gás pode ser extrapolado para outras coisas. Para os sólidos, para as moléculas, por exemplo, para uma molécula, a temperatura dessa molécula ou de um conjunto dessas moléculas será exatamente o grau, né, a quantidade de energia que ela tiver acumulada nesses movimentos internos que tem, como você está vendo aí, que são uma composição do que nós chamamos de vibrações e rotações, flexões. Tudo isso está relacionado com a temperatura da matéria, tá certo? E o homem sempre quer, de alguma maneira, olhar os extremos de temperatura, como que a matéria se comporta nos extremos de temperatura. E é interessante que existe um limite mínimo, né, para a gente ir, a temperatura zero, em termos da energia de movimento, é o menor que a gente pode ir. Agora, não tem um máximo, não tem um limite superior. Na verdade, a natureza não impôs um limite superior para a temperatura da matéria. E aí, então, quando a gente explora a temperatura da matéria ao nosso redor, nós encontramos valores muito grandes de temperatura, não é? Extremos muito grandes de temperatura, e a hora que a gente se aproxima do zero absoluto,
a gente começa a ficar com poucos exemplos. Mas nós vamos mostrar o que acontece com a matéria quando ela viaja para esses extremos de temperatura. Bem, então, o que nós queremos ver nessa aula é um pouquinho da matéria nesses extremos de temperatura. Aí você tem, obviamente, as escalas de temperatura, só no sentido de lembrá-lo que quando a gente fala em zero absoluto, nós estamos falando da escala Kelvin, que corresponde a menos 273 da escala Celsius, tá certo? Ou é a mesma coisa que dizer que o zero da Celsius corresponde a 273 da escala Kelvin. Muito bem. Então, como nós vimos, a radiação, quando ela encontra a matéria, devido a essa constituição da matéria ser feita por partículas carregadas, como nós muito bem vimos, nós temos o núcleo, que tem uma carga positiva, é um aglomerado de núcleons, né? Aí depois nós temos o elétron, que é negativo, e que cria ao redor do núcleo aquela eletrosfera, né? Aquela densidade de carga dos elétrons. E aí, quando a radiação interage com essa matéria, ela transfere energia. E essa transferência de energia, de fato, acaba causando movimento na matéria. Uma pergunta importante que a gente poderia fazer nesse ponto é se, já que a radiação interage com a matéria e transfere energia para a matéria, criando movimentações, acelerações, movimentos na matéria de um modo geral, nós poderíamos perguntar se o oposto ocorre. Se quando a matéria está em movimento, né, se ela emite radiação também. Elas são cargas, né? Cargas nós sabemos que geram um campo. A questão é, essas cargas oscilando, se movimentando, será que elas geram radiação eletromagnética? E a resposta para isso é que sim. Quando nós temos matéria com energia, portanto, a uma certa temperatura diferente da temperatura zero, significa que seus átomos, que são cargas, composição de cargas, estão num constante movimento. E cargas em constante movimento geram campos oscilatórios, né? Porque as cargas estão oscilando, elas interagem com a radiação eletromagnética, elas começam a oscilar no interior da matéria, e aí assim, essa é a forma com que absorvem. Mas o oposto também ocorre. Quando os átomos estão agitados, quando eles têm energia, representado pela temperatura, ou seja, quando a matéria tem calor, então o que acontece é que ela pode emitir radiação. E ela emite radiação. E essa radiação é uma radiação muito importante para nós, principalmente se a gente quiser entender o universo ao nosso redor. E essa radiação, ela é interessante porque ela é proporcional à quantidade de energia que sai de um corpo aquecido, um corpo que está a uma temperatura T finita, é proporcional a essa temperatura quarta potência. E isso é chamado lei de Planck. Planck, grande cientista alemão, né, no começo do século passado, descobriu, né, e conseguiu interpretar por que corpos aquecidos emitiam luz. Né? Quando você leva um ferro ao rubro, aquela luz emitida, ela é radiação eletromagnética, que advém da energia, advém do movimento, advém do fato de que aquele corpo tem calor, tem energia lá dentro e, portanto, está a uma temperatura finita. Tá certo? Essa radiação, que é chamada radiação de Planck, ela é extremamente importante. Muitas vezes a gente olha o Sol como um radiador. Lá dentro está acontecendo muitas coisas, está gerando muita energia, mas aquilo está emitindo para a gente uma quantidade de energia muito grande e, portanto, tem uma temperatura muito elevada na superfície do Sol. Como nós sabemos, são milhares de graus, não é? Mas, semelhante ao Sol, um pedaço de carvão em brasa também está emitindo energia. E essa radiação constitui, a característica dessa radiação, constitui a radiação de Planck, ou obedece à lei de Planck da radiação, que é um dos fundamentos mais importantes da interação radiação-matéria. Muito bem, Planck ele quantificou de várias formas, aliás, não foi o Planck que quantificou,
muitos pesquisadores mediram como é a quantidade de energia emitida por um corpo em termos do comprimento de onda da luz ou em termos da cor emitida, né, para diferentes temperaturas e observaram, né, as chamadas curvas características de emissão de radiação por esses corpos. O que o Planck fez, na verdade, foi encontrar uma forma, foi encontrar uma equação matemática que permitisse explicar estas curvas. Então o Planck, com toda a sua genialidade, ele conseguiu, utilizando a interação da radiação com a matéria e o equilíbrio dessa interação da radiação com a matéria, ele conseguiu, de fato, explicar a natureza, não só a natureza, como também as características da radiação emitida pelos corpos. E o que nós vemos ao redor, acredite, a maioria das coisas que a gente vê, um pouco do entendimento do universo que nós temos, é porque nós conhecemos a lei de Planck. E olhando o universo de várias formas, a gente consegue entender um monte de coisa que está acontecendo ou que aconteceu num passado longínquo através da radiação que os corpos podem emitir. Então, o fato de que a matéria em certa temperatura emite radiação me permite enxergar o que está acontecendo naquela matéria, me permite entender, né, o histórico térmico daquela matéria e, portanto, o histórico energético de uma maneira indireta, não é? Muito bem. Um exemplo da radiação emitida pelos corpos somos nós mesmos. É impressionante que se eu pegar uma câmera que enxerga infravermelho e infravermelho mais distante e olhar para uma pessoa, eu vejo que ela está emitindo radiação por todos os lados. As partes mais quentes emitem mais radiação, as partes mais frias emitem menos radiação, mas eu tenho o que eu chamo de uma visão termográfica, ou uma termoimagem dos objetos, dependendo das temperaturas que eles estão. Esse que você está vendo aí na tela é um exemplo de uma termografia, né, de uma imagem termográfica, mostrando a radiação que está sendo emitida por objetos, por esse objeto. Mas, de fato, graças devido à radiação emitida pelos corpos que eu tenho a maior informação possível da matéria que está no universo. Quando eu olho para o céu, o que eu enxergo é simplesmente a luz emitida pelos objetos. E esses objetos, eles estão aquecidos, estão em diferentes temperaturas. E quanto maior é a temperatura, mais para o azul, né, mais azulado, eu vejo aquele objeto no globo celeste. E eu posso então tirar informação do que está acontecendo lá dentro, apenas baseado nessas informações. Apenas baseado na informação da radiação que esses corpos estão emitindo. Eu posso, inclusive, medir um pouco a temperatura desses objetos e entender coisas extremamente interessantes. Então, a radiação emitida pelos objetos é fundamental para que a gente entenda uma série de coisas na natureza. É incrível que a gente está falando em temperatura, em moléculas, em matéria, e normalmente a gente não fala muito sobre a vida, mas a temperatura é fundamental para a vida. A existência dessa quantidade calórica, vamos ver, dessa quantidade de energia presente nas moléculas é que torna possível a vida. Nós somos um certo aglomerado de reações químicas muito complexas e que precisam ter movimento, as moléculas têm que se aproximar para poder reagir. Isso eu já falei para vocês lá no passado, né, nas nossas aulas. Então, exatamente por isso, pelo fato de que temperatura representa esse grau de movimento, essa quantidade de energia acumulada na forma de movimento, é que eu preciso ter uma certa temperatura para ter encontros atômicos, para poder ter uma taxa de reação que consegue dar a manutenção à vida. Então, nesse slide aí você pode ver que, de fato, a temperatura ela é fundamental para a vida. Tanto é que a gente sabe que se você refrigerar um ser vivo, ele cessa as suas reações metabólicas. E a razão que ele cessa é porque as moléculas perdem essa capacidade de interagir e perdem essa capacidade de trocar informação,
perdem essa capacidade de reagirem, se modificando em outras coisas, que é o que nos mantém praticamente vivos, que é o que nos dá todo o suporte para que a gente possa executar todas as tarefas que a gente faz. Nas ligações químicas que nós vimos algumas aulas atrás, tem uma quantidade de energia enorme. O fato de eu o fato de eu desfazer uma ligação química, criando novos compostos, permite eu aquecer o todo, manter um corpo aquecido através dessas reações químicas, basicamente através da energia que está, de alguma forma, contida nas ligações químicas. É por isso que a gente come os alimentos e naquelas ligações químicas vão sair energia que nós vamos utilizar e assim por diante. É tudo uma coisa muito bonita, não é? Mas, você vê, os conceitos que nós aprendemos de temperatura, de movimento e tudo isso, acabam sendo fundamentais para justificar a existência da vida e mais do que isso, para justificar que a vida tem um intervalo de temperatura na qual ela pode existir. Muito bem, então aí justifica um pouco a vida, mas também tem outras coisas importantes que nós, em geral, quantificamos através da temperatura, através da interação da matéria com a radiação. E isso vem desde a origem do universo até a formação em laboratório de amostras atômicas que estão próximos do zero absoluto de temperatura. Isso agora eu quero explorar um pouquinho com vocês nessa aula, esse caminho que vai do muito quente ao muito frio. Deixa eu dizer para vocês que a natureza nos dá coisas muito quentes. Fogo, por exemplo, sol, as estrelas, são todas relativamente quentes. Elas nos dão também algumas coisas frias, né? A radiação que vem do fundo do universo, que a gente chama, né? Se eu olho para um lugar que não tem matéria muito quente, vem de lá a radiação eletromagnética. E se eu imagino que aquela radiação está sendo emitida por algum corpo, ou por alguma parede, ou por algum fundo lá, eu vejo que esse fundo deveria estar ao redor de 3 graus Kelvin. 3 graus Kelvin é bastante frio, tá certo? Já é abaixo da temperatura de liquefação do hélio. E isso, inclusive, é uma das coisas importantes que nós temos hoje para poder entender um pouco a formação do universo. Bem, então agora nós vamos caminhar um pouquinho da matéria muito quente para a matéria muito fria. Vamos ver como que o homem pode lançar mão de determinadas técnicas e realizar, de fato, a obtenção de matérias bem próximas do zero absoluto de temperatura e entender como que a matéria se manifesta nesse sentido. Então, olhando de novo esse slide, eu quero caminhá-lo. Esse slide é uma fotografia, né? A respeito da evolução do universo. Então você tem fases, aonde está mais vermelho é mais quente e aonde está mais azul é mais frio. E o universo, então, ele caminha para um resfriamento, como está dizendo aqui, né, nessa fotografia que foi tirada de um mapa que tem na maioria dos museus de ciência, na maioria dos locais. Bom, eu queria agora falar então um pouquinho sobre temperatura e ocorrências da matéria, ocorrências no universo. E nós vamos então criar 2 escalas, como você pode ver aí. A escala vermelha é uma escala de temperatura e a escala rosa, ela é uma escala de tempo. Vamos voltar a nossa imaginação lá para o início. Nós acreditamos, e as evidências que nós temos observando o universo ao nosso redor, ela confirma isso. Então nós temos algumas evidências que mostram que, de fato, no início, alguma coisa, né, tornou um ponto na origem do universo tão quente, que a gente costuma dizer que ali a temperatura era infinita. Então nós estamos nesse ponto aqui onde a flechinha está indicando. Nós estamos no ponto de temperatura infinita, praticamente infinita, e nessa temperatura, na verdade, ocorreu uma grande explosão que a gente chama de Big Bang. Então esse Big Bang, que tinha uma temperatura muito elevada, ela, de alguma forma, ocorreu no instante que aqui nós vamos chamar de tempo zero. Ah, você pode me perguntar, mas antes disso, o que existia?
Eu vou dizer para você, antes disso não existia nem o tempo. O tempo é algo que existe a partir desse momento. Tá certo? Então, lá, temperatura infinita. Como se quantifica a temperatura ali? Não sei, mas toda a matéria estava com muita energia. Apareceu muita energia e aquilo foi formar matéria. E essa matéria formada, que é algo que permite, né? A física permite você formar matéria através da energia. Essa matéria formada estava a uma temperatura muito elevada. E aí, o que aconteceu? Bom, aconteceu que o tempo, então, começou a fluir. Naquele instante, tudo que nós temos hoje deveria estar confinado em algo que é tamanho de uma laranja. É incrível pensar que tudo que existe, tudo que os nossos olhos é capaz de enxergar, estaria dentro de uma laranja, ou dentro de um espaço do tamanho de uma laranja. Esses eram os momentos muito próximos, 10 a menos 35 de segundos, próximo do zero, próximo do Big Bang. E a temperatura? Puxa, a temperatura ali era grande, hein? A quantidade de energia ali dentro era tanta que a temperatura é da ordem de 10 a 28 graus Kelvin. Tá certo? Ou grau Celsius, aqui não faz a mínima diferença que escala a gente está usando. Eu estou percebendo aqui no slide que nós estamos usando, obviamente, graus Celsius. Então aí, 10 a 28 é o que nós tínhamos. O tempo passou um pouquinho, de 10 a menos 35 segundos, ele passou para 10 a menos 32. A temperatura caiu um pouco, passou a ser da ordem de 10 a 27. E aí é onde nós acreditamos que as partículas chamadas quarks, são as partículas primordiais, apareceram. Nesse ambiente energético de altíssima temperatura, da ordem de 10 a 27, formaram-se as primeiras partículas de matéria. Então nós formamos ali, de fato, uma sopa ou uma densidade de partículas, né? E essas densidades de partícula, altamente energéticas, continuaram a evoluir no tempo. Se a gente andar um pouco mais, agora eu tenho que andar bastante. Eu tenho que pular de 10 a menos 32 de segundo para 10 a menos 6. Então, depois do Big Bang, um microsegundo depois do Big Bang, formaram-se os primeiros prótons e nêutrons, que são as partículas, que são formadas a partir dos quarks e tudo isso, e que deram origem, e que vão dar origem à matéria que nós temos. Mas você vê que é tanta energia envolvida que a matéria era incapaz de ficar ligada. Nêutrons e prótons eram incapazes. Aquilo era, de fato, uma sopa, né, de prótons e nêutrons que estavam ali. Bom, aí vamos esperar um pouquinho mais. Depois de 3 minutos que houve esse Big Bang, a temperatura já atingiu 100 milhões de graus. Parece muito para nós, 100 milhões de graus, mas já é muito frio comparado com as temperaturas nos instantes iniciais. Mas aqui só passou 3 minutos. E a matéria toda que está ao nosso redor estava a 100 milhões de graus Celsius. E aí, então, nessa temperatura, com essa energia acumulada ali dentro, foi capaz de formar os primeiros núcleos. Prótons e nêutrons, então, começaram a entender que eles poderiam ficar juntos numa certa região do espaço, né, formando estados que ligavam eles. E aí, então, houve a formação dos primeiros núcleos atômicos, que, como nós vimos, né, nas nossas aulas de núcleo atômico, são compostos, os núcleos são compostos essencialmente pelos núcleons, e o nêutron e o próton são os núcleons que a gente tem mais interesse, e são as partículas que nós aprendemos a apreciar e a entender um pouquinho a física nuclear, ou a constituição, ou as reações que vão acontecer com o núcleo. Então nós aprendemos a partir deles. Isso apenas 3 minutos após. Bem, mas o tempo continuou fluindo. E aí passaram-se 380 mil anos. 380 mil anos, para quem acha que tem 14 bilhões de anos, não é nada, né?
Depois de 380 mil anos, o que aconteceu? A temperatura do universo, como você pode ver no diagrama, ela era já 2.700 graus. Então aí nós tínhamos matéria, em média aqui no universo, a 2.700 graus. Aí você deve estar pensando, professor, mas o Sol está a temperatura mais alta do que isso. Não tem problema, mas essa devia ser a temperatura do universo como um todo. Pontos mais aquecidos ou menos aquecidos certamente existem devido às reações locais que vão acontecendo. Nesse ponto, depois de passou quase 400 mil anos, os núcleos e os elétrons começaram a sentir que poderiam ficar juntos. Como nós vimos que primeiro aprendemos o núcleo, depois a presença do elétron, formamos os átomos, que dá origem à matéria mais acessível a nós. Nós temos acesso aqui na natureza à matéria que é praticamente átomos, ou formando moléculas, tudo isso. Mas nós temos acesso à matéria que é o núcleo rodeado pela nuvem eletrônica ou pelos elétrons. Essas primeiras espécies de átomos foram formadas lá naquela temperatura de 2.700 graus. Bem, mas o tempo continuou passando. 200 milhões de anos se passaram e aí esses átomos, moléculas começaram a se juntar, começaram a formar o que nós chamamos das nuvens de poeira. E isso foi se juntando, constituindo a matéria que nós aprendemos, formando sólidos, tanto gás quanto sólido, quanto líquido, e formaram as primeiras estrelas. Isso foi feito quando a temperatura, de um modo geral, no universo estava a menos 240 graus Celsius, aqui no caso, Então, a temperatura, em média, do universo estava muito fria, já, quando foi possível formar a matéria, quando foi possível aglomerar a matéria, constituindo as coisas que estão ao nosso redor. Mas o tempo continuou evoluindo. Se você olhar no diagrama, depois de 9 bilhões de anos, um salto muito grande, o universo continuou a esfriar de um modo geral e nós chegamos a menos 270 graus Celsius, apenas 3 graus acima do zero absoluto. E aí então nós acreditamos que nessa situação o Sol, por exemplo, foi formado. Os planetas foram formados há 9 bilhões de anos do ponto de partida do Big Bang. E aí o tempo continuou a passar, vamos chegar na escala de 10 bilhões de anos, a temperatura praticamente permanece a mesma e nós então criamos a vida. A gente acredita que a vida demorou em torno de 10 bilhões de anos desde o Big Bang até as suas primeiras evidências. E obviamente a vida, ela necessita de um grau de complexidade em termos de agrupamento de moléculas, em termos de permitir que elas fiquem juntas, em termos de permitir que a sua temperatura esteja num range, num intervalo pequeno, A vida não consegue existir em extremos muito grandes. E a nossa principalmente, Nós temos que estar ao redor aqui dos 37 graus para poder viver. Mas aí a vida se formou. E se a gente esperar um pouco mais, alguns bilhões de anos mais, nós temos a vida organizada. Nós temos a vida como nós enxergamos hoje. E a temperatura do universo como um todo continua em torno de 270 negativo graus Celsius ou 3 graus Kelvin. Como que a gente sabe dessas coisas todas que nós estamos falando? Porque se a gente observar o cosmos, se a gente observar o céu e olhar a temperatura que vem das regiões, a gente enxerga uma temperatura equivalente a 3 graus Kelvin. A gente observa um espectro de radiação que, segundo a lei de Planck, é mais ou menos da ordem de 3 Kelvin. Então a gente costuma dizer que essa é a chamada radiação de fundo do universo. Ela representa para nós a temperatura média que o universo deve estar. E é essa temperatura que eu estava me referindo naquelas escalas todas, Então, nessa temperatura, nós temos ali esses 3 Kelvin,
que é próximo do zero absoluto, mas não tão próximo, é o estágio atual que a gente se encontra. E, obviamente, isso foi uma grande descoberta e, mais recentemente, se descobriu flutuações disso e você, então, consegue entender que isso é um retrato daquilo que aconteceu lá nos primórdios. Algo extremamente interessante. Bem, se a gente falar em termos de temperatura e em termos de troca de energia, aqui na Terra, a nossa maior fonte de energia é o Sol. A energia gerada aqui, muito irrelevante, é importante, mas para a vida, né, toda a energia que a gente recebe vem do Sol. E dependendo da posição da Terra, ela recebe mais ou menos energia e isso cria, então, zonas de temperatura. Recebendo mais ou menos radiação eletromagnética, interagindo com a matéria, gera calor mais ou menos, dependendo da onde eu encontro. Isso cria o que nós chamamos de zonas de temperatura do planeta Terra, que são extremamente importantes para nossa sobrevivência. O homem sempre está procurando entender e fechar o quebra-cabeça daquilo que ele vê no cosmos. A gente tenta interpretar, imaginar como tudo foi formado, mas, obviamente, o homem cada vez mais quer reproduzir determinados estágios de evolução do universo, como eu mostrei para vocês, em laboratório, e é por isso que até hoje a gente procura realizar experimentos que nos permitam entender um pouco se o modelo que nós estamos criando é um modelo apropriado ou não. Bom, nós olhamos a matéria, assim, a evolução do universo, desde o seu primórdio até agora, mas agora eu queria mostrar para vocês um pouco da matéria mais fria do que esses 3 Kelvin, inclusive. Então eu queria esfriando um pouco agora a matéria ao nosso redor. 400 Kelvin é uma escala, né, em torno da qual a vida está ocorrendo. Se eu aquecer um pouquinho a matéria para cima aí, eu vou produzir a fusão. Nós aprendemos já transições de fase. Nós vimos que a hora que esse movimento, que essa energia térmica que está lá dentro, competir com as ligações que seguram os átomos, a gente produz transições de fase. Tudo isso está nesse regime de temperatura aqui, que vai de algumas centenas de Kelvin até alguns milhares de Kelvin, não é verdade? Muito bem. Agora vamos esfriar a matéria muito além disso. Então eu queria começar aqui como zero e ver o que acontece. Bom, quando eu estou a 300 graus Kelvin, isso eu tenho a água líquida. Quando eu for a 200 graus Kelvin, essa água já virou gelo, não é? Porque nós sabemos que em 273 Kelvin a água vira gelo, numa transição que nós já estudamos aqui no nosso curso. Mas eu vou continuar resfriando, vou ver o que acontece com a matéria à medida que eu vou removendo e removendo o movimento dessa matéria, à medida que eu vou removendo energia térmica. Quando eu chegar a 100 Kelvin dessa ordem, na verdade em torno de 77 Kelvin, o nitrogênio, que é um elemento tão importante no nosso ar, tão importante para a natureza, né? Não é só o oxigênio que é importante, o nitrogênio é muito importante. Se não fosse o nitrogênio, provavelmente nós não teríamos a mesma vida que nós temos hoje. Então o nitrogênio vira líquido aí. Nessa temperatura o nitrogênio se liquefaz. Em 77 Kelvin, o nitrogênio, que é um gás, vira líquido. Se eu continuar abaixando, quando chegar da ordem de 1 Kelvin, mais precisamente em torno de 4 Kelvin, o hélio, que é um gás nobre, talvez o gás mais leve que nós temos, né? O hidrogênio também é um gás muito leve, mas o hélio é um gás inerte, com ligações muito tênues, né? Por isso que ele é difícil de liquefazer, e ele vai liquefazer lá em 4 graus Kelvin. Aí o hélio vira líquido. Mas eu quero continuar, chegar em 1 microkelvin. Quando eu levo matéria a 1 microkelvin, as coisas começam a mudar.
Se eu conseguir levar um gás a alguns microkelvin, esse gás começa a ter um comportamento totalmente diferente. Nós aprendemos que a mecânica quântica está muito presente no elétron, né? Ao redor do núcleo, aquele negócio todo, as ondas de de Broglie. Mas quando a matéria se esfria tanto, essa mecânica quântica se extravasa e deixa de estar só no interior do núcleo, como de forma evidente, e passa a estar evidente também no mundo macroscópico. É aí que aparecem fenômenos extremamente importantes, como é o fenômeno de superfluidez, supercondutividade. Tudo isso eu obtenho quando eu levo matéria a um regime de temperatura muito baixa. E uma das coisas que acontecem quando a temperatura está tão baixa é a chamada condensação de Bose-Einstein. Bose é um físico hindu, Einstein todo mundo conhece, dispensa apresentação. Ambos juntos previram que se eu pegar a matéria e conseguir levar num extremo de temperatura tão baixa, como é 1 microkelvin, né? É 1 sobre 1 milhão de Kelvin, é 0,601 Kelvin. É muito próximo do zero absoluto. Aí a matéria se comporta diferentemente. E uma das coisas que aconteceria é a condensação de Bose-Einstein, que foi observado. A matéria, de repente, começa a se comportar de forma diferente. Inclusive, se você olhar no diagrama, um gás que tem uma distribuição, quando atinge essa temperatura, aparece um pico extremamente peculiar, que é uma assinatura da manifestação quântica desse gás. Aí não só o interior do átomo é quântico, como ele como um todo se movimentando passa a ser quântico. O sentido de movimento perde o valor. O que caracteriza a matéria é sua distribuição espacial e temporal através de uma grandeza que é chamada função de onda. A matéria, de fato, começa a se manifestar como um todo, como se fosse uma onda. E fenômenos extremamente importantes então acontecem. Todas as superpropriedades que nós sabemos, superfluidez, supercondutividade, efeito Hall quântico e tudo isso que aparece por aí, que vocês escutam até na mídia, né? Eles se manifestam nesse momento, no momento que a matéria como um todo adquire uma característica quântica. Como que o homem é capaz de produzir, então, matéria em tão baixas energias, né? Será que ele faz para fazer isso? Tem que remover o movimento dos átomos, de um gás. Se começa com um gás, tem que ir removendo o movimento. E para fazer isso, ele usa a radiação. Ele usa a força que a radiação exerce sobre os átomos. Quando a gente joga a luz sobre um átomo, a luz não transfere apenas energia, transfere também momento, faz força sobre o átomo. E é possível que a gente, jogando luz de uma forma adequada, pegue todos os átomos de um gás, como esses contidos nesse container que vocês estão vendo de vidro, esses são átomos de sódio, e torná-los tão frios, próximos de microkelvin, de tal maneira que eles não conseguem nem sair do centro desse reservatório aí que está em alto vácuo. A maneira com que isso é feito é através da chamada pressão da radiação. E para fazer isso, normalmente a gente joga a luz de todas as direções, né, e confina os átomos, né, num sistema. E depois que você confinou, você confina ele ainda mais, tira a luz, confina em campos magnéticos. Os átomos, uma maioria dos átomos, eles são como pequenos ímãs que permitem ser confinados por campo magnético. Imagine que eu tenho um imãzinho e eu coloco ímãs todo ao redor, fazendo com que esse imãzinho fique confinado. Esse sistema é chamado de uma armadilha magnética. E essa armadilha magnética é muito usada hoje em ciência para produzir matéria num regime que a gente não encontra no universo, que é esse regime de temperatura ultrafria. Só esses campos são capazes de confinar a matéria, porque o resto está tão quente que se eu deixar ela entrar em contato com esse resto, ela obviamente vai se aquecer pela transferência de energia de um para outro. Mas mantendo elas confinadas magneticamente, eu consigo, de uma maneira ou de outra, resfriá-las ainda mais por evaporação, produzindo o chamado condensação de Bose-Einstein. Esse aí é uma sequência experimental da primeira realização da condensação de Bose-Einstein. O que eu tenho aí? Eu tenho um gás. O que você está vendo é a distribuição de densidade, né? Quanto mais azul, mais denso é o local.
E à medida que eu vou resfriando, como você observa no termômetro do lado, de repente acontece que aparece um pico no centro, que é essa manifestação, a matéria começa a se comportar de fato diferentemente, acontecendo a condensação de Bose-Einstein. A condensação de Bose-Einstein é bem diferente da condensação de um líquido. Ela é uma condensação que torna aquele gás, aquela quantidade de matéria, quântica. E aí, então, o que eu aprendi dos gases perde o sentido. Eu tenho que tratar esse sistema totalmente no âmbito da chamada mecânica quântica. E as propriedades desse sistema, nessas temperaturas tão baixas, ainda é tema de exploração. Ainda nós estamos tentando entender o que acontece com a matéria nesses regimes de microkelvin ou mesmo picokelvin de temperatura. Mas, obviamente, existe ali um monte de segredos a serem revelados, todos eles de natureza quântica, porque a matéria, quando chega nesse regime, o que acontece? Acontece que, se vocês se lembram, quando nós falamos do comprimento de onda de de Broglie, nós estávamos falando que ele era a constante de Planck dividido pelo momento da partícula. O momento da partícula é a massa vezes a velocidade. Quando eu estou muito frio, isso aqui é muito pequenininho, isso aqui é muito grande. Isso aqui sendo muito grande, esse comprimento de onda, então a matéria passa a se comportar essencialmente como onda. E esse comportamento de onda da matéria torna as propriedades diferentes daquela que eu tenho no meu mundo atual, onde as partículas ainda não estão se manifestando como onda. É uma transição totalmente diferente. O limite, a exploração do limite de temperatura para baixo, enquanto a exploração para cima nos permite revelar da onde viemos, né? A exploração para baixo pode nos revelar um pouco para onde vamos, né? Aonde estão os novos desafios tecnológicos, o que nós podemos aprender aí que a natureza ainda não mostrou. Isso, ou pelo menos que a gente acha que não mostrou, né? Toda vez a gente fica surpreso com a natureza. E você está vendo aí sistemas experimentais utilizados para obtenção desses condensados. Em geral são laboratórios bem elaborados, com um mundo de equipamento. E a gente consegue ter nesses limites tão baixos de temperatura um universo novo. A mente científica se abre novamente. Por quê? Porque trata-se de uma região que a gente nunca conseguiu explorar. Não que a gente tenha explorado a região de milhões de graus, né? Ou mesmo de 10 a 28 graus Celsius. Nós não exploramos isso ainda, nós não temos condição tecnológica de explorar. Nós acreditamos que a natureza tinha, e ela o fez. E a coisa evolui agora. Mas nós estamos encontrando, como cientistas, caminhos para explorar a matéria nesse regime de tão baixas temperaturas. Bem, essa natureza que nós temos ao nosso redor é algo fantástico. Ela é composta de muitos elementos, todos eles com uma dinâmica de interação radiação-matéria muito peculiar, muito própria. Mas não tem dúvida que a constituição da matéria, o conceito de temperatura, acaba sendo fundamental para a gente entender toda essa rota que formou a natureza que nós observamos e que tem segredos ainda a serem revelados. Bom, com isso, nós fechamos esse curso de estrutura da matéria, esperando que você tenha tido uma visão geral de como a matéria é constituída, dos aspectos que são mais importantes e como esses aspectos são fundamentais para que a gente entenda toda a trajetória e entenda interpretar, né? E que nos tornemos capazes de interpretar toda a natureza que está ao nosso redor. Até mais.